Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Dani. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia, Paola. Bom dia. Tá fixando aí, amor? Tô. É sessão 4. São 4. Qual que é a página hoje? 108. Nós vamos. Opa. Bom dia, Flávia, Ilânia, Lucinéia. Bom dia, Lu. Edna. Sejam todas bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais um Despertando com Olhos do Amor, seguindo hoje a nossa sessão, né, a única resposta. Já estamos no terceiro dia hoje e vamos iniciar hoje no parágrafo 6. Nós lemos ontem o 3, 4 e 5, né, amor? E hoje nós vamos no parágrafo 6. Isso. Vambora. Vamos lá, então. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar o nosso dia, né? A gente unir a nossa mente, pedindo e seguindo a voz por Deus, que é o Espírito Santo. Lembrando que a gente pode sempre fazer uma nova escolha quando a gente não estiver em paz. Aproveitando a lição de hoje, quero a paz de Deus, que é a lição 185. A gente inicia o nosso Despertando com Olhos do Amor com a oração. Pai, nos unimos hoje em um só propósito. Queremos a paz de Deus. Não buscamos mais substitutos para o amor, nem oferecemos sacrifícios em nome de vontades passageiras. Renunciamos ao conflito, à dúvida e à ilusão de sermos separados, pois reconhecemos que só a tua paz é o nosso verdadeiro desejo. Elevamos nossos corações acima do mundo dos julgamentos e escolhemos juntos a quietude onde habita a tua presença. Sabemos que querer a tua paz é querer a tua vontade, e a tua vontade é que tenhamos paz agora. Aceitamos a única resposta real, que silencia todas as perguntas. A paz de Deus é tudo o que queremos. Nada mais tem valor, nada mais desejamos. Ajuda-nos, Espírito Santo, a lembrar disso a cada instante, a escolher de novo sempre que nos distrairmos e a ver em nossos irmãos o reflexo dessa paz que já recebemos. Somos gratos por já possuirmos o que buscamos e hoje, juntos, afirmamos com sinceridade: queremos a paz
de Deus. Amém. Amém. Hum, Nossa, É isso aí. isso é É só. Hum, muito poderoso, né? E hum, é gostoso, né? Assim, a gente treinar isso, né? E pelo menos na minha experiência, né? Quando que isso é um convite, né? Esse é o convite de um curso em milagres, né? E essa lição, ela tá muito... hum, ela tá, né, extremamente ligada naquela sessão estabelecer a meta, né? uhum, E, na verdade, estabelecer a meta, aquela sessão estabelecer a meta, ajuda a gente a compreender a dinâmica para a gente escolher a paz de Deus, né? é, Então, de uma maneira prática, assim, colocar isso no nosso dia, né? Dentro desse orar e vigiar, né? Dentro dessa vigilância mesmo dos nossos pensamentos. É, e nas pequenas coisas, a gente ir percebendo, quando a gente está atento, o tanto que a gente quer outra coisa sem ser a paz de Deus, né? E é, essa outra coisa pode ser qualquer coisa, uhum, até tomar um café, sabe? é, E, e tá tudo bem, né? Mas, né, uma mente que tá disposta a, a cura mesmo, né? Uma mente comprometida à cura, ela vai olhar isso, obviamente, sem culpa, né? uhum, Porque não é para se sentir culpado, pelo contrário, né? Mas é só um reconhecimento mesmo. Olha, aqui parece que eu tô querendo um café. E eu tô falando café aqui, gente, porque na profundidade é nesse nível, né? Mas a gente pode olhar também para essas coisas que parecem mesmo que a gente quer, enfim. Mas eu gosto sempre de, de olhar esses pequenos desejos, né, que a gente acha que é bobo, né, que a gente acha que, nossa, que exagero, e não, porque se você for ver no seu dia, né, completo, se eu quero experimentar a paz de Deus, mesmo a todo momento, eu vou ter que transferir para tudo, né? E, e às vezes fica mais fácil, sei lá. Enfim, é assim que eu funciono aqui, né? Então, primeiro passo, né, reconhecer, nossa, eu tô querendo isso aqui acima de qualquer coisa, sabe? E aí só olha, né? E aí às vezes eu me lembro uma vez assim que ficou mais nítido e eu fazia assim um exercício assim, né, na minha mente. Nossa, parece que o que eu tô querendo agora é um café, sei lá. Ou, né? Aí você coloca aí o que você tá querendo, sei lá, que essa notícia chegue e seja assim, uma notícia aí que você pode ser que esteja esperando e tal. Reconhece isso. E aí se lembra que, na verdade, lá no fundo da sua mente, o que a gente quer mesmo é a paz de Deus, né? Então, me lembro de, de fazer essa, essa correção mesmo, né? E nem por isso eu vou deixar de tomar meu café. Só que eu vou tomar o café num outro lugar, sabe? Sabendo o que realmente eu quero, sabe? Então é muito gostoso, assim, você se abrir assim para essa prática mesmo, né? E nossa, e aí você vai conhecendo.
esses pensamentos, conhecendo a sua mente, sabe? É muito gostoso, assim, porque querer a paz de Deus não é deixar de querer as coisas aqui, mas é querer estar num estado de paz. Porque, mais uma vez, não é sobre as coisas aqui, mas é sobre esse estado interno, né? É, e, 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 e colocar toda o nosso comprometimento, a nossa devoção na paz de Deus, né? E todo o resto acontece porque nós só estamos revisando uma coisa que já foi, né? Mas o primeiro passo que eu acho que é importante, né? É a gente ver o tanto que a gente não quer, né? Porque só assim a gente vai poder fazer a escolha, né? Só assim a gente vai poder decidir é, pela paz. Então, muito gostoso isso, essa lição, a revisão dessa lição também tem uma oração assim, nossa, maravilhosa. Então é isso, que a gente se lembre hoje, né, durante o nosso dia, é top fazer esse, esse reconhecimento na mente, lembrando sem culpa, né, sem culpa porque tá querendo alguma coisa, né, e que não seja a paz de Deus, mas que o nosso olhar mesmo seja para isso, né? E aí eu tenho uma possibilidade de soltar um pouquinho, né? O que eu acho que eu quero aqui. Então, muito bom. Uhum. Tá bom, é isso aí. Bom, a gente então, né, vamos então voltar para a sessão, né, a única resposta que está no capítulo 6. Nós já lemos, né, os 5 primeiros parágrafos, né, nesses 5 primeiros parágrafos, Jesus fala que o Espírito Santo é a resposta, não é a pergunta, né? A pergunta sempre vem do nosso ego, né? E a primeira pergunta que veio do nosso ego, né, e ela nunca foi respondida, né, é essa pergunta: o que és O tu? que é Né? Esse foi o começo da dúvida, né? Esse foi o início, vamos se dizer, né, da dúvida e do adormecer, vamos se dizer, né, do Filho de Deus, né? Então, e agora Jesus, a partir do parágrafo 6, ele traz a resposta para nós sobre essa pergunta: o que és tu? Então, vamos receber agora, né, a resposta que o próprio Jesus dá para a gente no parágrafo 6. Ele diz assim para a gente: houve então a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. 2 pontos. Tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável de seu reino, que ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e só isso é real. Tens escolhido um sono no qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando tu o ouvires, porque despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo e não sabias. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti, e não mais acreditarás em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti. No entanto,
o reino e tudo que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. Nossa, essa é a resposta, É. né? Essa é a resposta. O que és tu? Então, quando Jesus usa, né, a simbologia da criança, né? Jesus usa essa simbologia nos lembrando da inocência do Filho de Deus, né? E de que nada aconteceu, né? A gente continua no reino, como ele usa aqui, né? O reino aqui é sinônimo, vamos dizer, da eternidade, do céu, da nossa casa, onde nós estamos com o nosso Pai, né? Então, eu acho interessante trazer aqui, né, o que a gente sempre fala, né? O que a gente sempre fala é o que o livro Um Curso em Milagres diz para a gente a respeito da gente querer mudar o mundo, né? A gente querer mudar o mundo é a gente querer mudar de sonho, mas ainda continua sendo um sonho, né? E esse não é o objetivo, vamos se dizer, a meta de um curso em milagres. A meta do curso em milagres, ou o objetivo, é que a gente acorde do sonho, não que a gente fique substituindo sonhos aqui no mundo, melhorando o sonho, né? Então é importante a gente se lembrar disso, porque toda vez que a gente quer melhorar o mundo, né, ou melhorar a nossa vida, vamos dizer assim, né, a gente está substituindo uma ilusão por outra ilusão, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer as coisas aqui no mundo, isso não quer dizer que a gente não precise trabalhar, que a gente não precise ganhar dinheiro, que a gente não precise cuidar das coisas que a gente tem que cuidar, tá? Continua sendo a mesma coisa. A única coisa que a gente faz é a gente muda o propósito, né, dos nossos objetivos aqui no mundo, lembrando, né, que o Espírito Santo está na nossa mente e que o objetivo do Espírito Santo, que é a resposta de Deus para esse sonho do Filho dele, de todos nós, é que a gente desperte do sonho e não fique substituindo ilusões por ilusões ou sonhos melhores por sonhos piores. Porque sonhos melhores por sonhos piores, ou vice-versa, continua sendo sonho, né? Então, vamos nos lembrar disso, né? Que o Espírito Santo é a resposta para o nosso despertar, não para que a gente continue sonhando e trocando sonhos por Uhum. sonhos. Uhum. Por isso que ele vai dar aquilo que a gente necessita. E qual é a nossa necessidade? Única necessidade? Despertar. Uhum. É. Portanto, não é sobre as coisas do mundo, né? Não é sobre nada aqui. Então, quando ele diz aqui na última sentença, no entanto, o reino, né, que é o céu, que é a eternidade, que é onde nós estamos, e tudo que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. É, Quando a gente despertar, a gente é, vai ver que nada disso aqui era verdadeiro. é. Hum, Por isso que aqui, né, a única coisa que muda, né, que muda quando a gente pratica isso, né, hum, é o nosso estado mental, né? hum, Não é nada sobre aqui, mas é o nosso estado mental, né? A nossa percepção, né? E a nossa percepção está totalmente ligada ao nosso estado mental, é, né? Então, você passa a ser, a experimentar um estado mental pacífico, hum, né? Com a certeza de que o que você está vendo é uma ilusão e experimentando isso, né? Porque não hum, é sobre saber que isso aqui é uma ilusão, né? Não, é experimentar como hum, ilusão, né? hum, Ilusão como ilusão, falso como falso e verdadeiro como verdadeiro, né? hum, E verdadeiro é só esse estado mental de paz, né? Paz, alegria, que é tudo a mesma coisa, tudo hum, sinônimo, né? hum, é, Então, vamos lá. E tudo isso está disponível agora. Só lembrando. hum, Então, parágrafo 7. No reino,
A certeza perfeita. Aí, ó. É uma certeza, né? Quanto ao lugar onde estás e quanto ao que tu é, ao que és. Não há nenhuma dúvida. Olha a dúvida aí, né? Não há nenhuma dúvida. Porque a primeira questão nunca foi perguntada, porque nunca houve dúvida. Tendo afinal sido totalmente respondida, ela nunca existiu. Só o que é vive no reino, onde tudo vive em Deus sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho cedeu lugar à criação e à sua eternidade. A tua certeza é como a de Deus, porque és tão verdadeiro quanto ele é. Mas o que uma vez foi certo em tua mente veio a ser apenas a capacidade para a certeza. Uhum. Agora ele vai falar sobre as capacidades, né? É muito legal isso, para a gente entender um pouquinho. Ele vai usar praticamente 2 ou 3 parágrafos para falar sobre a capacidade, né? Sobre realização e sobre capacidade. Vamos entender um pouquinho o que Jesus quer dizer sobre isso, né? Realização é o que sempre foi, é o que nunca mudou, é o que Deus criou, né? Só que com essa dúvida, né, que o ego implantou, vamos se dizer, na nossa mente, né? A gente então agora vive com uma capacidade de realizar algo, porque a gente Uhum. não tem certeza de quem a gente é. A gente não tem certeza. Então, de novo, a resposta que é o Espírito Santo está na nossa mente e ele nos lembra, né, de quem nós somos. Ele nos lembra que quem tem o poder, né, quem tem o poder como filho de Deus somos nós. Então, nós temos o poder para fazer uma nova escolha sempre, né, que nós decidimos por isso. Então, vamos lembrar, quem tem o poder não é o nosso ego, quem tem o poder somos nós, né? Só que a gente não tem essa certeza, a gente ficou com uma dúvida, né? Então, nós então trabalhamos agora com uma capacidade de realizar algo, né? O realizar ou a realização, que foi a criação de Deus, né? A gente se esqueceu. Ficou uma duvidazinha aqui na nossa mente, que é o nosso ego. Essa duvidazinha é o nosso ego, né? Então agora Jesus vai falar um pouco sobre capacidade e realização, tá? Parágrafo 8. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais, não realizações, né? De novo, realizações é o que Deus criou, é a certeza de quem nós somos. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, as capacidades são sem significado. É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. De fato, isso é impossível. Lembra-te, porém, de que quando te pões em uma situação impossível, acreditas que o impossível é possível. Então, Jesus usa sempre no livro Um Curso em Milagres, várias vezes, ele fala que ideias não deixam a sua fonte.
Ou seja, o impossível nunca aconteceu. A gente acredita que sim, mas, de novo, isso é uma dúvida que o ego implantou, vamos dizer, ou plantou na nossa mente, para a gente ficar na dúvida sobre a realização de Deus, ou seja, a sua criação perfeita, que somos todos nós. Uau! Uhum. Quer terminar de ler essa sobre as capacidades? Vai lá. Vamos lá, Você tá então. no fluxo aí. As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que tu fizeste. Não, Em uma não. Que Deus tenha criado. ah, vamos voltar ali então. As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Ai, que lindo. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, mas não tens outro comandante a não ser tu Hum, mesmo. Não, aqui nós temos que dar uma, uau! aqui nós temos que dar uma paradinha aqui. É. Então, nossa, vamos reforçar isso. Vamos reforçar isso, que isso é muito importante, né? Quem tem o poder, quem tem o comando da nossa mente somos nós. Nós temos o comando na nossa mente, o poder de decisão está conosco. O Espírito Santo, ele vai nos guiar, ele vai nos orientar, mas ele aguarda o nosso chamado. Nós temos que chamar por ele. Espírito Santo, me guie, me oriente, porque eu estou perdido. Hum, E aí sim ele vai nos orientar, mas ele precisa do nosso pedido, ele precisa da nossa tomada de é, decisão. ele Enquanto a não gente pode decidir pela gente, né? ele não decide por nós. Gente, isso é muito importante, Hum, tá? Porque senão a gente fica num estado estático, vamos se dizer, achando que o Espírito Santo vai decidir tudo por nós. hum. Não. Quem toma a decisão, quem tem o poder de decisão, somos nós. Porque Deus deu esse poder de decisão para nós quando Ele nos criou, né? Então E ele não a pode gente, ir contra um filho de Deus, exato, né? Porque o é. Espírito Santo, ele não nos vê como esse personagem, ele nos vê como filho de Deus, né? Exato, exato. Então, Nossa, nossa, gente, isso é muito perfeito, né? É muito maravilhoso, assim. E, é, uau. nossa, isso é, é de fato um fator, vamos dizer, muito importante E o de um. Espírito Santo, ele vai trabalhar com as nossas capacidades, né? Ele vai nos capacitar cada vez mais aí nesse treino, né? Uhum, Por isso que às vezes, sabe, me veio aqui enquanto você estava lendo, né? Quando às vezes a gente vê, né, o que parece ser alguém em alguma situação equivocada, né? Que você vê ali que poderia ser diferente, né? uhum, E às vezes a nossa tendência é ir lá e falar e naná. Nossa, gente, isso eu era a, a primeira da fila para isso. uhum, E hoje, nossa senhora, eu dou sempre. Ainda é um pouco tentador para mim, mas eu todas as vezes, né, assim, e tá ficando cada vez mais fácil isso, de dar um passo atrás. uhum, Porque dá um passo atrás. E na minha mente vem, né? Nossa, eu confio.
que o Espírito Santo está capacitando essa pessoa para ela, essa pessoa, né, ou qualquer coisa ali, qualquer tipo de pessoa, enfim, essa pessoa aqui, vai. Eu confio que o Espírito Santo está capacitando ela e está usando, inclusive, essa decisão que parece que está errada para capacitar ainda mais, sabe? E, e ela mesma chegar ao ponto de desistir desse estado mental, né? Ontem mesmo aconteceu isso, sabe? E por isso que tá vivo aqui. E foi, eu senti tanta paz nisso, sabe? Porque não sou eu que vou apontar pro meu irmão os erros dele, sabe? E assim, e só explicando, né, para ficar bem didático, nessa situação específica, é, o, o, o equívoco ali do meu irmão não tinha nada a ver comigo, né? Era uma situação dele com outras coisas, né? Mas eu estava olhando de fora ali, né? E obviamente, né? Trazendo tudo para mim, né? Porque se eu confio no meu irmão e confio no Espírito Santo que tá ali trabalhando com ele, eu vou confiar em mim, que o Espírito Santo também está trabalhando em mim, e eu confio, né, que ele está me guiando. Então, nossa, foi um momento bem gostoso, sabe, que eu experimentei ontem, assim, de recuar mesmo, falar, não, é perfeito. Isso aí, o que você está sentindo é perfeito. Não sou É. eu que vou te mostrar, sabe? Isso tudo na minha mente, sabe, gente? Não sou eu que vou te mostrar. É o Espírito Santo que vai te mostrar, porque ele sabe que ele precisa. Ele sabe como trabalhar com cada um, gente. Quem sou eu? Quem sou eu para ir lá e falar, olha, bem, eu não sei o que, que ele precisa sentir primeiro para depois escolher de novo, sabe? Nossa, gente, isso, olha, chega até a me emocionar assim, porque é um lugar tão gostoso, sabe? É tão, é tão perfeito, porque eu me dou o direito também de sentir o que eu preciso sentir, sabe? Pro... Mas eu confio que o Espírito Santo tá comigo, sabe? E que no momento que for perfeito, eu vou mudar de ideia, sabe? É uma, é uma gentileza com tudo e todos, sabe? Isso é aprender sobre gentileza, sabe? E aí a minha postura ali naquela cena, né, que eu tô contando aqui, ela mudou completamente. Porque ali eu fui um espelho sem mancha. Vai, olha para tudo que você tem que olhar, sabe? Essa era a minha postura e eu tô aqui com você, sabe? Muito lindo, gente, isso, sabe? Experimentar isso, assim, que parece ser com um irmão, mas não é, sabe? É, é para mim mesmo, sabe? Nossa, é muito lindo. A gente não sabe nada nessa vida que parece ser vida. Então é isso. É isso. E assim, eu vou terminar de ler esse parágrafo e depois vou trazer uma situaçãozinha só que eu acho que é importante, né, sobre isso que a Paty trouxe, sobre o que nós estamos terminando de ler aqui, né, sobre a metafísica de um curso em milagres. Então vamos lá. Eu vou voltar ali na sentença 3. Ah, Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las,
mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Isso te deixa a cargo do reino, tendo ambos um guia para achá-lo e um meio para conservá-lo. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca se desviará dele de modo algum. Portanto, tu és aquele que retém o lugar Hum, central na tua escravidão imaginada. Ó, importante. Vamos lá. Tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesma demonstra que não estás escravizado. É. Nossa, que coisa mais linda. Meu É, Deus. e eu queria deixar aqui, né, uma reflexão para a gente sobre quando Jesus fala aqui do nosso guia, né, e do nosso poder de decisão. Vamos lembrar que esse poder de decisão não é sobre mudar as coisas no mundo, tá? Esse poder de decisão é a gente lembrar que a gente pode fazer uma nova escolha sobre aquilo que nós estamos pensando e sentindo sobre o que está acontecendo fora da nossa mente. Essa é a Então, decisão. essa é a decisão. Então, assim, não vamos nos equivocar achando que o que Jesus está falando aqui sobre esse comandante, né, ou sobre esse poder, é um poder de mudar as coisas no mundo. As coisas no mundo vão continuar acontecendo, o que tiver a acontecer, o que acontecer, vai acontecer porque já aconteceu, ok? Então vamos lá. Então, qual que é esse poder de decisão? Esse poder de decisão, a gente poder dar um passo para trás, a gente se lembrar que nós temos um guia, que é o Espírito Santo, e pedir para ele uma nova interpretação sobre aquilo que a gente acha que está tirando a nossa paz, né? Que a gente acha que a gente está muito equivocado, né? Julgando as coisas que estão acontecendo fora da nossa mente. Esse é o poder de dar um passo para trás e pedir uma nova interpretação para o Espírito Santo sobre aquilo que está tirando a nossa paz. Não é sobre mudar as coisas no mundo. Nossa, perfeito. Eu acho que é, Acho que é isso. eu acho que é isso. Nossa, Nossa, que que lindo. gente. Uau, Meu Deus. que coisa mais linda. Nossa, tem muita gratidão aqui, meu Deus. Muita gratidão. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, né, que a gente possa se lembrar, né, desse guia amoroso que nós temos, que está na nossa mente, e que ele pode nos lembrar, né, dependendo do que a gente decidir, sempre que a gente decidir pela paz, a gente pode se lembrar que a gente tem esse guia que traduz, que é o tradutor, que é o intérprete de Deus na nossa mente. Amém. Vamos junto. Vamos juntos, seguimos juntos. Uma linda sexta-feira para vocês. Hum. Paz, paz e bênçãos. Fiquem com Deus. Um Beijo. beijo, beijo a todos.